Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação? Quero! Eu quero! Então vem ouvir essa história. Oi, aqui é o Otávio. E hoje vou te contar a história sobre um monstro. É sobre um terrível bicho-papão que se escondia na mata e só saía de lá para assustar a vovozinha. Mas no fim das contas ele ficou conhecido como bicho-papinha. Quer saber por quê? Espera só um pouquinho que já essa história vai começar. Eu vou te contar uma história agora, atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão, da tua mão, da tua mão. Era uma vez um passarinho muito bonitinho que vivia bem pertinho da casa da vovó. Todos os dias, lá pelo finalzinho da tarde, naquela hora que o sol já está de pijama cor de laranja, se preparando para dormir, o passarinho pousava na sua varanda e cantava lindas canções. A vovó, que nesse horário sempre fazia tricô, sentada na cadeira de balanço. Mãe, não quero ouvir de história de passarinho. Você quer ouvir história de quê? De monstro. Bom, então vou te contar uma história de monstro. Mas lembre-se de que está na hora de dormir. Portanto, feche os olhinhos e não me interrompa, combinado? Era uma vez um monstro muito monstrengoso e terrivelmente malvado, que todos os dias infernizava a vovó. Coitada da vovó. Todos os dias, quando já estava anoitecendo, ele aparecia na varanda e, esperando por um momento de distração, "Bu!" gritava atrás da sua orelha, fazendo com que ela desse um pulo e jogasse o tricô pelos ares. Depois, corria deixando a vovó com o coração saltando pela boca e se escondia na mata às gargalhadas. O monstro dava risada do susto que ela levava toda vez que ele aparecia. Era um monstro muito cruel. Sua diversão favorita era assustar uma velhinha indefesa, onde já se viu. Mas a vovó, que não era boba nem nada, só um pouquinho distraída, começou a ficar com uma raiva danada daquele monstro, que toda vez a deixava de cabelo em pé. E olha que a vovó era uma vovozinha muito boazinha, dessas que fazem pão de ló para os netos e não tem birra de ninguém. Mas daquele monstro, daquele monstro sim. Então ela começou a pensar em um jeito de dar uma lição nele, e nessa noite foi dormir com isso na cabeça. O que ela vai fazer, mãe? Eu acho que ela vai matar o monstro. Não, a vovó não seria capaz nem de matar uma mosca. Na manhã seguinte, a vovó acordou sem nenhuma ideia. Primeiro porque ela estava tão cansada que dormiu profundamente sem ter tempo de pensar em nada. Segundo porque ela despertou tão bem disposta que nem lembrou que existia monstro. Assim ela passou o dia inteiro ocupada com um monte de afazeres. E quando a tardinha se foi, com as primeiras estrelas sapecas já salpicando no céu lilás, sem que ela notasse, o monstro apareceu. "Bu!" gritou de novo na orelha da vovó. Foi um voa tricô, voa velhinha, voa coração, uma voação só. E o monstro, às gargalhadas, só corria para se esconder. A vovó ficou brava, muito brava, bravíssima, bravérrima, e começou a esbravejar palavras que nem o monstro conhecia. "Eu te pego, seu monstro horrorível, malvadelo e insensível. Amanhã você não me escapa." Nessa noite, a vovó foi dormir cedo, e quando acordou com o sol raiando e o galo cocoricando no poleiro da vizinha, ela só tinha uma coisa em mente: hoje aquele monstro vai ter o que merece. Porém, no fundo, a vovó não tinha a menor ideia do que ia fazer para o monstro ter o que merecia. E assim, ela passou o dia todo pensando.
Lavou suas roupinhas, cuidou do jardim, pôs água para o passarinho, sempre pensando. Enfim, quando chegou a hora de ir para a varanda tricotar, ela teve uma ideia. Sem perder tempo, logo correu para buscar uma vassoura e deixá-la bem escondida do seu lado. Dessa forma, ficou tricotando com cara de ventania, mas de verdade ela não prestava atenção nenhuma no tricô. Estava, sim, ligadíssima a qualquer movimento à sua volta. Logo um pouco mais tarde, quando o monstro surgiu fazendo buuu na sua orelha, ela não levou susto nenhum. Havia se preparado muito bem para dar uma surra nele. E com o cabo na mão começou a gritar: "Seu monstro bobo, monstrengo fedoreba, vai assustar a sua tia! Seu! Seu o quê?" perguntou o menino. A vovozinha não sabia o que dizer e ficou gaguejando, até que o cabo da vassoura quebrou e... O que aconteceu? Ele comeu a vovozinha? Não. A vovozinha se desequilibrou. Para não cair no chão, ela buscou apoio em uma mesinha que estava próxima. O monstro, por sua vez, percebendo a vovó indefesa, foi com tudo para cima dela, e quando chegou bem pertinho, foi que ele viu. O que ele viu? Um prato de sopa bem quentinha, fumegando, que ela havia acabado de preparar para o jantar. A vovó, que nunca perde a delicadeza, percebendo o olhar comprido do monstro, logo perguntou: "Você está com fome?" E o monstro, meio envergonhado, respondeu com uma voz rouca e macia: "Estou sim, e essa comida está tão cheirosinha." A vovó então pegou a sopinha e deu a ele, que comeu com tanta vontade que até gemeu de prazer. Ele fazia e não parava de repetir. E aí que, depois disso, os dois ficaram muito amigos e ele nunca mais assustou a vovozinha. Daquele dia em diante, o monstro, que todo fim de tarde ia tomar sopa com ela, passou a ser chamado de Bicho Papinha. E aí, gostou? Mãe, você não entende nada de monstros. É melhor você me contar a história do passarinho. Tchelilim, a história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra. Esse monstro, no fim das contas, não era nada terrível, né? Você chegou a ficar com medo dele? Esse livro chama O Bicho Papinha. O texto e as ilustrações são de Paula Browne. A editora é a Calis. Se você tem gostado das nossas histórias, ajude a compartilhar esse podcast. Você pode nos seguir nessa plataforma que você está ouvindo agora e também nos acompanhar nas redes sociais. No Instagram estamos como @agenteconversa e no Facebook Em Casa a Gente. Nos encontramos novamente na semana que vem. Toda segunda-feira tem uma historinha nova aqui para você. Até lá, tchau, tchau. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.